ológbòòjé ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ ṣàǹṣàmójú ẹkùn sunwọ̀n ẹkùn dá kolokolo yíraka èèpà òòdù. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, na paz. Hoje vamos dar continuidade à saga dos Odus. Hoje nós vamos falar sobre o Odu Osamedi. Osamedi, ele é o 10º Odu na ordem de chegada do sistema de Ifá. Ele responde no oráculo com 9 búzios abertos. A palavra Osamedi significa duas coxas, no sentido de representar o órgão sexual feminino. Osamedi, ele é composto pelo elemento água sobre o fogo, com a predominância da água, o que indica o dinamismo atuando no sentido de ajuda e de apoio. É um Odu feminino representado por uma cabeça humana sobre a lua minguante, numa representação do poder feiticeiro feminino. Osamedi fala do poder da transformação na condição de procriar que a mulher tem por natureza, transformando um espermatozoide microscópio em um ser humano. Osamedi representa as grandes mães ancestrais, as Yami. Nenhum dos titãs de Osamedi relata a história que foi dentro deste Odu que as grandes mães ancestrais vieram aqui para a Terra, por aí. Osamedi, ele é um dos Odus mais perigosos. Ele comanda o sangue, a abertura dos olhos e o intestino. Osamedi, ele rege as orelhas, os olhos, a narina, os lábios, os braços, as pernas e os pés, e os órgãos genitais femininos. Ele pode ser encontrado no fluxo menstrual, no ventre das mulheres menstruadas. Osamedi, ele possui poderes ilimitados. Ele é aquele que pode fazer tudo e que efetualmente tudo faz. Embora seja um Odu de características terrível, é muito positivo, na medida que quase sempre responde sim, o que não atenua a sua periculosidade. No corpo humano, ele predispõe à enfermidade da medula espinhal, doenças no sangue, descontroles das regras menstruais, hemorragias, tumores, câncer. Perante uma consulta oracular, quando Osamedi se apresenta no seu aspecto positivo, ele vem indicando principalmente elevação espiritual ou material, poderes mediúnicos, vitória nos objetivos, progresso, ideias inteligentes, vida longa, liderança, promoções, viagem. Já quando ele se apresenta no seu aspecto negativo, ele vem indicando feitiço, aborto, quebra de um tabu, doenças, problemas na coluna, doenças no sangue, menstruação excessiva, hemorragias de todas as origens, falsidade de amigos, feitiço, falta de coragem para mudar, infertilidade feminina, inimigos. As características dos filhos de Osamedi geralmente são pessoas simpáticas, porém muito sistemáticas. Na verdade, ninguém sabe o certo quem elas são. A maioria se fazem de vítimas ou de inocente diante de situações que tenham que enfrentar. Quando querem, são tímidas, são engenhosas, são diabólicas em seus objetivos. São geralmente inteligentes, fazem questionamento de tudo e de todos, mentem que nem sentem, gostam de aparecer e de demonstrar que sabem de tudo e são totalmente desorganizados. Os filhos de Osamedi também costumam abandonar suas metas e objetivos após concluí-los. Mudam de opinião como muda de roupa. Muitos são agressivos, impacientes, e quando não se portam desta forma, são inquietos, angustiados, ansiosos e impacientes, causando a antipatia nas outras pessoas. Esse tipo de comportamento
só prejudica a eles mesmos. Então, meus irmãos, esse é um pouco sobre o Odu Osamedi. Tá? Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por tudo. O canal ele está desenvolvendo, né? Um canal por enquanto ainda pequeno, mas eu sei que esse canal ele vai abranger mais coisas, tem mais conteúdos para ser passado aqui. A questão em termo é tempo mesmo, que eu não estou tendo para estar dando essa assistência direto para vocês, entendeu? Peço desculpa por isso, mas nós vamos se organizar para que podemos passar mais conteúdo para vocês. Antes de tudo, pessoal, eu quero convidar vocês também para participar do meu grupo de sócio no Telegram, onde nesse grupo de sócios vocês vão ter acesso a magias, a akoshê, magias muito utilizadas em terras em Yorubá, magias de akoshê, de proteção contra ataques de Ajogun, inveja, feitiço, atraso de vida por olho grande, entendeu? E akoshê também de mantimento do axé, né, para manter a nossa vida com axé, sempre os caminhos abertos, com progresso, com prosperidade, certo? Vai ter akoshê também, magias para atração, para atrair coisas boas para o nosso caminho. Nessa magia de atração também é incluído no meio também uma forma mais diferente, né? Mas no contexto de atração, para atrair bons relacionamentos, né? Parte amorosa principalmente, né? É muito utilizado esses akoshé em terras de Yorubá. Desculpa o barulho, pessoal, que gravando o vídeo pelo dia aqui, infelizmente o barulho da rua incomoda um pouco. Peço desculpa para vocês. Então, vocês que tiverem interessado, vai lá na descrição desse vídeo, lá tem o número do telefone de WhatsApp. Entre em contato conosco. Pessoas que realmente queiram ter acesso a esse material, tá? Lá eu vou estar ensinando como fazer todo o procedimento, todo certinho, tá, pessoal? Na tradição iorubá, pessoal, certo? Na tradição correta, sem acrescentar nada, sem tirar nada. Tudo conforme a tradição iorubá, da forma como eles utilizam esses akoshê lá, vai ser passado para vocês aqui nesse canal, tá bom? Desde já eu agradeço, pessoal, e que eu possa contar com a contribuição de todos vocês em participar desse grupo de sócio, né? Que não só vai ter isso, pessoal, vai ter mais coisas, mas o início vai ser sobre magias de proteção, de atração, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, fiquem todos na paz, com muita saúde e com muito axé. Jókòó mi ò gbóbi o, ayáwó jókòó mi ò gbóbi, ayáwó jókòó.